Meu nome é Sophia Bennett. Tenho 32 anos. E durante 20 anos, consegui cumprir uma promessa que fiz a mim mesma quando era apenas uma menina, assustada, de 12 anos. Eu nunca mais voltaria. Nunca mais pisaria em Willow Creek. Nunca mais procuraria meus pais. Nunca mais atenderia uma ligação deles. Por muito tempo, achei que tinha vencido. Construí uma carreira como designer gráfica em São Paulo. Fiz amigos. Criei uma vida que não tinha espaço para as pessoas que me abandonaram na estação de trem tantos anos atrás. Mas naquela manhã, tudo mudou. As 29 chamadas perdidas continuavam na tela do meu celular. Eu havia passado quase uma hora ignorando aquilo, porque parte de mim já sabia que, se eu escutasse aquelas mensagens, não haveria mais como fingir que o passado estava enterrado. Finalmente apertei o botão de reprodução. A primeira mensagem tinha apenas alguns segundos. Uma voz masculina, velha, fraca, mas eu reconheci imediatamente. Meu pai. Sophia, por favor, preciso falar com você. Meu coração congelou. Durante 20 anos, imaginei centenas de vezes o que eu faria se aquele dia chegasse. Achei que sentiria raiva, ódio, satisfação. Mas o que senti foi algo muito pior. Confusão. A segunda mensagem era mais longa. Meu pai parecia desesperado. Por favor, me ligue. É importante. Muito importante. As mensagens seguintes ficaram cada vez mais estranhas, cada vez mais urgentes, como se ele estivesse correndo contra o tempo. Quando cheguei à 10ª mensagem, minhas mãos estavam tremendo. Então ouvi algo que não esperava. Sua mãe morreu há 3 meses. O mundo pareceu parar. Fiquei olhando para a parede sem conseguir respirar. Durante anos imaginei reencontrar minha mãe. Imaginei dizer tudo o que nunca tive coragem de dizer. Imaginei vê-la admitir o que fez. Agora isso nunca aconteceria. A oportunidade tinha desaparecido para sempre. Mas a última mensagem foi a que realmente me abalou. A voz do meu pai estava quebrada. Sophia, eu sei que não mereço nada de você, mas existe uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que sua mãe escondeu durante todos esses anos. Silêncio. Depois veio uma frase que mudou tudo. A história que você conhece não é a história completa. A gravação terminou, e pela primeira vez em 20 anos eu considerei voltar para casa. Porque de repente eu precisava descobrir qual era a verdade que alguém passou 2 décadas tentando esconder. Passei o resto daquele dia tentando trabalhar, mas era impossível. Cada vez que eu abria um projeto, minha mente voltava para a mesma frase. A história que você conhece não é a história completa. Eu a ouvi tantas vezes que quase conseguia escutá-la, mesmo quando o celular estava desligado. Naquela noite mal consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto do apartamento em São Paulo, lembrando de coisas que passei anos tentando esquecer. A estação de trem, o medo, a humilhação, o sorriso dos meus pais enquanto transformavam meu sofrimento em diversão. Eu não conseguia imaginar nenhuma explicação capaz de mudar aquilo. Mas então uma pergunta começou a me perseguir. E se existisse algo que eu realmente não soubesse? Na manhã seguinte, encontrei uma mensagem de texto enviada pelo meu pai durante a madrugada. Era curta. Sophia, por favor. Antes de tomar qualquer decisão, leia o envelope azul. Envelope azul? Fiquei confusa. Poucos minutos depois, outro texto chegou. Está guardado no antigo armário da sua avó. Meu coração acelerou. Eu conhecia aquele armário. Ele ficava na casa onde cresci, a casa que eu não via há 20 anos. Pela primeira vez, comecei a considerar algo que jurava nunca fazer. Voltar. Durante 3 dias lutei contra essa ideia. Conversei com amigos, inventei desculpas. Tentei ignorar tudo, mas a curiosidade só aumentava. No 4º dia, comprei uma passagem. Quando o avião pousou em Chicago, senti um aperto no peito tão forte que quase voltei para o aeroporto. Tudo parecia menor do que eu lembrava. As ruas, os prédios, até mesmo as lembranças. Aluguei um carro e dirigi até Willow Creek. Cada quilômetro parecia me empurrar de volta para uma versão antiga de mim mesma, a menina assustada de 12 anos. Quando finalmente cheguei à rua da minha infância, minhas mãos estavam tremendo. A casa ainda estava lá, o mesmo jardim, a mesma varanda, as mesmas janelas, mas algo parecia diferente, mais vazio, mais triste. Fiquei alguns minutos parada dentro do carro sem coragem de sair. Então vi uma figura sentada na varanda. Um homem mais velho, curvado, cansado, sozinho. Meu pai. 20 anos atrás, ele parecia enorme. Agora parecia apenas um homem derrotado pelo tempo. Mas eu não estava pronta para falar com ele. Não ainda. Porque antes de ouvir qualquer explicação, eu precisava encontrar o envelope azul. E sem saber, aquele envelope continha uma verdade capaz de destruir tudo o que eu acreditava sobre a minha própria família. Entrei na casa pela primeira vez em 20 anos. O silêncio me atingiu imediatamente. Quando eu era criança, aquele lugar sempre parecia cheio de barulho.
Televisão ligada. Portas batendo. Discussões. Agora tudo estava quieto. Assustadoramente quieto. Meu pai permaneceu na varanda. Ele não tentou me impedir. Não tentou falar comigo. Apenas apontou para dentro da casa quando passei por ele. Como se soubesse que eu não estava ali por causa dele. Eu estava ali pelo envelope. Caminhei pelo corredor lentamente. Cada cômodo trazia uma lembrança diferente. Algumas dolorosas. Outras simplesmente vazias. Finalmente cheguei ao antigo quarto da minha avó. O armário ainda estava no mesmo lugar. Velho. Escuro. Coberto por uma fina camada de poeira. Meu coração disparou. Abri a gaveta inferior. E lá estava. Um envelope azul. Exatamente como meu pai havia dito. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Na frente havia apenas uma frase escrita à mão. Para Sofia. Quando ela estiver pronta para saber a verdade. Reconheci imediatamente a letra. Era da minha avó. Sentei-me na beira da cama e abri o envelope. Dentro havia várias cartas. Fotos antigas. E um documento. Comecei pelas cartas. À medida que lia, minha confusão aumentava. Minha avó descrevia discussões constantes entre meus pais. Falava sobre problemas financeiros. Dívidas escondidas. Brigas cada vez mais agressivas. Mas então encontrei algo que fez meu sangue gelar. Uma carta escrita apenas algumas semanas antes do dia em que fui abandonada na estação. Nela, minha avó implorava para que minha mãe procurasse ajuda psicológica. Ela dizia que o comportamento dela estava se tornando perigoso, imprevisível, obcecado por ensinar lições. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava lendo. Então encontrei o documento. Era um relatório médico, assinado anos atrás. O relatório mencionava problemas emocionais graves que minha mãe havia escondido de quase toda a família, inclusive de mim. Por um instante não consegui respirar. Passei 20 anos acreditando que meus pais tinham planejado tudo juntos, mas as cartas mostravam algo diferente. Meu pai havia participado. Isso era inegável. Mas também parecia que ele passou anos tentando controlar uma situação que estava saindo completamente do controle. Não por coragem, não por proteção, mas por medo. Medo de enfrentar minha mãe, medo de destruir a imagem perfeita da família, medo de admitir que algo estava profundamente errado. Quando terminei de ler a última página, ouvi passos atrás de mim. Levantei os olhos. Meu pai estava parado na porta. Pela primeira vez desde que cheguei, ele falou. E as palavras que saíram da boca dele mudariam. Tudo o que eu acreditava sobre aquele dia na estação, meu pai ficou parado na porta por alguns segundos. Parecia mais velho do que eu lembrava. Mais frágil. Mais cansado. Finalmente ele respirou fundo. Eu deveria ter protegido você. Aquelas foram as últimas palavras que eu esperava ouvir. Durante 20 anos, imaginei milhares de desculpas. Milhares de justificativas, mas nunca imaginei uma admissão. Pela primeira vez na vida, meu pai não estava tentando explicar. Não estava tentando vencer uma discussão. Ele estava simplesmente dizendo a verdade. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dele. Eu sabia que aquilo estava errado. Minha garganta apertou. Então por que você não fez nada? Perguntei. Ele abaixou a cabeça. Porque eu era fraco. O silêncio tomou conta do quarto. Meu pai explicou que durante anos escolheu o caminho mais fácil. Sempre. Quando minha mãe humilhava alguém. Quando machucava alguém. Quando transformava tudo em uma lição cruel. Ele ficava em silêncio. Porque enfrentar a verdade significava destruir a imagem perfeita da família. E ele teve medo. Muito medo. Mas o que aconteceu na estação, ele disse. E foi o maior erro da minha vida. Pela primeira vez vi arrependimento verdadeiro. Não o arrependimento de quem foi descoberto, mas o de quem finalmente entendeu o dano que causou. Ele me contou que tentou entrar em contato comigo várias vezes ao longo dos anos, mas nunca teve coragem suficiente. Até que minha mãe morreu. E com ela desapareceram todas as desculpas que ele usava para continuar escondido. Então ele me entregou uma última carta. Era da minha avó. Nunca enviada, nunca lida. Na carta ela escreveu algo que jamais esquecerei. Sofia, algumas pessoas passam a vida inteira esperando que quem as machucou mude. Não desperdice sua vida esperando. Construa sua felicidade e siga em frente. Li aquelas palavras várias vezes e percebi algo importante. Eu não tinha voltado para recuperar meu passado. Eu tinha voltado para me libertar dele. Não perdoei tudo naquele dia. Algumas feridas são profundas demais para desaparecer de uma vez. Mas também não carreguei mais aquele peso comigo. Quando saí daquela casa naquela tarde, senti algo que não sentia há décadas. Paz. Não porque tudo tinha sido resolvido, mas porque eu finalmente tinha as respostas que procurei durante 20 anos. Enquanto dirigia para longe de Willow Creek, olhei uma última vez pelo retrovisor. A casa ficou cada vez menor, até desaparecer completamente. E pela primeira vez desde os 12 anos, percebi que não estava fugindo. Eu estava seguindo em frente. E essa foi a verdadeira vitória.